Só um momento. Bom, agora estamos em processo de gravação. Boa tarde, boa noite, né? Quase boa noite a todos e todas. Conforme a gente combinou, nós faríamos essa aula de forma síncrona. Peço perdão por alguns barulhos que estão aqui na redondeza. Infelizmente, não tem como eu sair desses barulhos, né? Nós vamos continuar na nossa preleção, naquela questão que nós vimos na nossa aula de segunda-feira, e nós tínhamos lá uma questão fundamentada, vimos até a parte de ergonomia, antropometria, né? E começamos a ver que a parte de algumas situações da ergonomia relacionadas aos riscos psicossociais e outros riscos, tá? É importante que a gente entenda esse arcabouço e entenda que, para além da questão fundamental, que é a parte antropométrica, né? Ou seja, as medidas dos homens, né? Homens e mulheres, obviamente, nós temos que ter uma estrutura fundamentada, uma estrutura humana, né? Que, por sua vez, tem que ter um posto de trabalho adaptado para que possam ser executadas as funções. Tá? Então, o princípio maior da ergonomia, para fixar bem, é o trabalho adaptado às pessoas, tá? Ou ao homem, como vocês queiram. Então, vamos ver aqui, eu vou colocar em tela cheia, compartilhar a nossa tela, só um momentinho, gente, tá? Eu tenho aqui uma certa... Bom, estou colocando aqui, eu acho que agora a gente vai conseguir, né? Só um momentinho. Pronto. Eu acho que agora vocês estão vendo a minha tela, né? Bom, então vamos lá. Dentro dessa lógica aqui, a gente parou na questão aqui da contextualização parte 3, né? Vimos a parte relacionada à antropometria, a parte relacionada a questões da ergonomia propriamente dita, e vimos a parte da ergonomia cognitiva, tá? Então, a gente vai prosseguir hoje no processo aqui. Deixa eu colocar mais para frente, para a gente verificar. Então, vamos para essa quarta parte, que é a questão da ergonomia dentro daquilo. Nós chegamos aqui nessa parte, agora que eu lembrei. Então, nós temos aqui a constituição. Vocês têm um som ao fundo, tá? A parte de concepção, a parte de correção, a parte de conscientização e participação, as interações que essas partes têm entre si, né? E principalmente correção e conscientização, que é onde a gente trabalha mais intensamente. Nós vimos aqui a parte com o Mário Sobral, entendendo a ergonomia, propriamente dita, aquilo que é específico, né? Vamos ver esse outro vídeo aqui do Mário, e assim eu paro com relação a isso, que é justamente aquela parte dos riscos psicossociais, tá? Então, vamos lá. Seja bem-vindo, sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre fatores de riscos psicossociais. Um assunto de extrema importância, mas que não é muito visto pelo profissional de segurança. Então, a gente precisa aprender mais sobre esse tema. Então, bora lá. Primeiro... Gente, desculpa se tiver um barulho muito grande aí. Nós estou gravando aqui na rua, tá? Na rua, assim, na minha área de serviço, tá? Alguns conceitos. No futuro, eu pretendo fazer outros vídeos sobre avaliação e outros temas. Então, pensa no risco psicossocial da seguinte forma. De um lado, eu tenho a organização do trabalho, a forma como é feita a gestão, as condições ambientais, e do outro lado, eu tenho as atividades e necessidades dos trabalhadores. Aqui é importante que a gente coloque que a organização, ou seja, aquele arranjo que tem no trabalho, a questão de como as relações humanas, né? O supervisor, o gerente, e as condições de trabalho, quer dizer, tem muito calor, muito ruído, enfim, tudo isso influencia nas questões psicossociais, né? Ou seja, um gerente que não tem traquejo para trabalhar com seus subordinados, ou um supervisor, né? A própria organização, o hall, como está organizada, as bancadas, enfim, tá? E a questão das condições, né? Pô, trabalhar num lugar extremamente quente,
Como é que isso faz? O que isso gera? Gera irritabilidade, né? Muito barulho, igual eu estou comentando com vocês, gera também um pouco de desconforto e assim por diante. E, obviamente, que as atividades, que aí vão se limitar à questão de se eu vou trabalhar 6 horas, se eu vou trabalhar 8 horas, se eu vou trabalhar 12 por 36, se eu vou trabalhar em período matutino e vespertino, se eu vou trabalhar em período noturno. Então, tudo isso influencia nos riscos psicossociais, tá? Vai ter uma interação, né? Interações podem exercer uma influência nociva na saúde dos trabalhadores. Então, de acordo com... Essa influência nociva, geralmente, ela vai se dar dentro de uma coisa que a gente chama... me fugiu um pouquinho a palavra aqui, mas né, de uma situação que a gente chama da síndrome de burnout, certo? E essa síndrome de burnout, ela vai levar uma série de fatores, né? Ansiedade, taquicardia, etc. E também são sintomas ligados ao estresse. Então, a síndrome de burnout, por si só, hoje mais modernamente, ela está extremamente ligada à questão do estresse. Esse é o grande problema e o grande risco psicossocial que a gente tem em nível de trabalho, tá certo? Com isso, a pessoa desenvolve várias fobias, várias pode até desenvolver doenças de pele, né, doenças cardíacas e uma série de outras situações, ok? Como essa organização faz essa interação, faz a gestão, né, dessas atividades em relação ao trabalhador, eu posso ter consequências. A gente vai ver alguns critérios. Estudos científicos mostram que a presença de riscos psicossociais no trabalho acarreta para os trabalhadores maiores riscos de dano à saúde psicológica e física, bem como o risco acrescido a sem trabalho. Eu vou colocar na descrição do vídeo as referências que eu utilizei, tá? Então, aqui, uma coisa que ele fala aqui, que é importante Opa, gente, desculpa. Sempre acaba acontecendo comigo. Mas vamos colocar aqui. Seja bem-vindo, sou Mário. O mais risco... Se eu voltar só um pouquinho. Na saúde psicológica. Aqui é importante que eu diga, e que eu coloco para vocês, que existem vários estudos científicos, né, com relação a isso. Um exemplo deles, eu acabei de citar, que é a síndrome de burnout, tá? E isso, por si só, gera uma série de situações. Vai passar um avião, eu vou dar uma paradinha aqui, só para a gente ouvir o barulho do avião. Desculpa aí, tá, gente? Então, dentro dessa situação, esses riscos psicossociais, obviamente, vão causar danos à saúde, como qualquer risco, né? Porém, eles vão afetar a parte física, nossa, como eu disse para vocês, questões de pele, questões queda de cabelo, provocar ansiedade, né? E, obviamente, que tem um cunho psicológico. Pode ser que as pessoas adoeçam, né, fiquem com problemas psicológicos, de ordem psicológica, em função de um trabalho ruim, certo? E, obviamente, que todos esses dois elementos, psicológico e físico, vai levar também à questão do acidente de trabalho. Não sei se vocês lembram, quando, lá na primeira fase, deve lembrar com certeza, que eu mostrei aquele acidente com o Trevor, né, com o amigo do Trevor, que perde a mão, e depois quase leva o Trevor à questão. Ali nós tínhamos risco psicossocial agregado, porque ele tinha um problema externo, né? E, obviamente, isso leva a situações de trabalho inseguras, né? E, consequentemente, pode levar a pessoa a ter um acidente de trabalho, né? Onde ele pode ter aí uma situação bastante constrangedora ou até mesmo mutilante ou levando ao óbito, entenderam? Bom, vamos continuar aqui com o Sobral. Lógica e física, bem como o risco acrescido a sem trabalho. Eu vou colocar na descrição do vídeo as referências que eu utilizei, tá? Mas olha aqui, ó, os trabalhadores expostos a ou mais riscos têm de 1,4 a 4 vezes mais risco de sem trabalho, 2 vezes mais risco de sofrimento psicológico, 1,5 a 4 vezes maior risco de distúrbios musculoesqueléticos. Gente, só um pouquinho. Aqui, ó, nessa parte,
Vocês vejam, ele está citando aqui a questão de quantidade de vezes, né, que se aumenta, mas observe aqui, ó, depressão, o estresse, já tinha falado, desmotivação, insegurança. Então, esses também são elementos que levam ou são provocados pelos riscos psicossociais, tá? E tem de 1,4 a 4 vezes mais de que sofreu um acidente de trabalho e 2 vezes mais de ter um risco de sofrimento psicológico, ficar com um problema crônico, entenderam? Risco de sofrimento psicológico. 1,5 a 4 vezes maior risco de distúrbios musculoesqueléticos. 2 a 2,5 vezes aumento do risco de doença cardiovascular. E 1,5 vezes aumento do risco de acidente vascular cerebral. Então, é um risco que a gente precisa aprender. Então, veja o seguinte, doenças do coração, tá? Que é a taquicardia é um exemplo, e o derrame, que eu não citei aqui, mas está aí explicitado. Realmente, tá? Tem muita consequência para o trabalhador. E existe risco no seu local de trabalho? Os diversos agentes do ambiente de trabalho são convidados. A responder um questionário de forma a sensibilizá-los para medidas preventivas e condicionantes organizacionais que podem ser prejudiciais à saúde. Esse é o critério adotado pela INSPQ, Instituto Nacional de Segurança Pública de Quebec, Canadá, 2018, essa referência. Vou colocar na descrição do vídeo para você. Na verdade, eu vou colocar o link do site, que aí facilita. Como é que eles fazem lá? Bora ver aqui. Eles vão fazer um questionário e vão perguntar, ó, geralmente na minha organização, chega lá com o trabalhador, olha, geralmente na sua organização, as perspectivas de segurança no emprego são insatisfatórias? Então, em relação ao emprego, segurança no emprego, você tem segurança que você vai ficar aqui, você fica muito... Isso, com o processo pandêmico, gerou uma série de problemas, né? Muitas pessoas foram demitidas, agora está se retomando com essa mudança do processo pandêmico. Então, nesse aspecto, a pandemia ela trouxe um certo agravamento, né, com relação às situações de insegurança relacionadas ao emprego. Muitos de nós sofremos isso aí, né? Isso agravou a questão dos riscos psicossociais, tá? Achando que talvez seja demitido. O absenteísmo está aumentando, especialmente no desrespeito a problemas psicológicos. Absenteísmo é a falta ao trabalho, tá? Psicológico de saúde. Estão fazendo um questionário, estão fazendo uma prévia. Depois, as atividades de prevenção da saúde ocupacional visam apenas a saúde física, ou seja, só penso na parte de carga, de esforço repetitivo, não penso na questão mental. A política contra o assédio psicológico não se aplica, não tem nada sobre isso. A organização oferece poucas medidas de apoio para facilitar o retorno ao trabalho. A organização fornece poucas medidas para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e lógico, isso vai ter uma consequência também. Só um momento, gente, eu acho que a tela está pequena, né? Para vocês, eu vou colocar em tela grande para ficar melhor, né? Vou fechar aqui a minha imagem. Não, um momento. Perdão, tá? Deixa eu desligar a minha câmera, que acho que fica melhor. E aí fica melhor para vocês, tá? Acho que agora vocês conseguem ver melhor, né? A minha imagem, tá? Bom, agora estão vendo a minha tela. Vocês? Vamos lá, vamos continuar aqui. Frequentemente há uma sobrecarga de trabalho. O esforço dos colaboradores é pouco reconhecido na organização. Os superiores raramente são acessíveis, você não tem como conversar com seus chefes e tudo mais. E há pouca colaboração entre colegas. Já tem mais, ó. Geralmente na minha organização, os funcionários não participam de decisões que afetam o seu trabalho. E os funcionários estão mal informados sobre o contexto de negócios e a visão da administração. Não sabem nada do que está acontecendo.
Esses fatores aí, esses itens aqui, servem como diagnóstico, tá? Então, você vai verificar, rapaz, tem muita coisa aí que eu respondi como sendo um problema na empresa. E ele vai dizer quais são os principais fatores. Ó. Quais são os principais fatores de risco psicossocial no trabalho destacado por vários estudos epidemiológicos? Na verdade, é o seguinte, isso é dessa referência que eu peguei, que é INSPQ. Mas se você pegar outras referências, provavelmente você encontra outros fatores também, tá? Eu peguei um para pelo menos não ficar uma salada aqui. Mas a INSPQ considera o quê? Primeiro, carga de trabalho. A quantidade e complexidade do trabalho a ser feito, bem como a restrição de tempo. Tá? Então, carga de trabalho é um item importante. E carga de trabalho não é só carga de trabalho mental, tá? Então, esforço físico também, tudo vai ter influência. Então, é a carga de trabalho como um todo. Exemplos. Não pode fazer um trabalho de qualidade por falta de recurso. Então, para você fazer um trabalho e você não tem recurso necessário, isso causa uma pressão. Então, aqui, ó, esse é um exemplo bem típico do que aconteceu na pandemia comigo e com alguns de vocês, né? Então, vejamos o seguinte, eu tive que me adaptar ao ambiente, assim como vocês tiveram que se adaptar ao ambiente. Então, por exemplo, essa aula que nós estamos gravando, ela vai ser vista por vocês pelo celular, né? Ou então pela TV, ou então pelo computador, né? Então, cada um tem uma adaptação. Essa adaptação, ela, se ela não for adequada, pode gerar um momento de estresse. E esse estresse pode levar efetivamente à questão de desenvolvimento dos riscos psicossociais, tá? Pressão. Tempo significativamente insuficiente para completar as tarefas. Olha, você tem que fazer tudo isso aqui, tem que entregar até sexta-feira. Pô, mas não dá. TVN, te vira, tá? Porque você vai ter que entregar esse material. O outro item, além da carga de trabalho, é o reconhecimento no trabalho. Ó, diferentes formas de reconhecer os esforços e realização de homens e mulheres, seja em termos de remuneração, estima, respeito, equidade, segurança no emprego ou mesmo a perspectiva de promoção. Então, ser reconhecido é importantíssimo. Não ser é um risco psicossocial. Exemplo, situações de discriminação, favoritismo na atribuição de tarefas. Então, eu sempre vou dar trabalhos mais fáceis, ou até às vezes que tem um retorno melhor para tal trabalhador. Concessão de promoção, férias ou formação. Então, tem alguém que é favorecido em relação a isso. Nenhum feedback sobre o trabalho realizado, nenhuma apreciação pelo esforço. Você se dá o maior trabalho e o cara só diz, estou te pagando para isso, meu filho, te vira. Não, não é assim, né? Tem que ser reconhecido pelo que é feito. O outro item, então, carga de trabalho e reconhecimento. Terceiro item, apoio do superior imediato. A disponibilidade e capacidade do supervisor de apoiar os funcionários, bem como o grau de dignidade, educação e respeito com que os funcionários são tratados por seus superiores. Então, o seu superior lhe apoia, tá? Lhe apoia nas decisões, e apoia quando tem algum problema com os outros trabalhadores. Então, ó, exemplos, palavras desdenhosas ou hostilidade superior. Falta de disponibilidade do superior. Então, você lá quer conversar com o superior para trocar uma ideia em relação ao trabalho. Não, não tem tempo. Te vira aí. Apoio de colegas é o outro item. Ó. Espírito de equipe, grau de coesão no grupo, bem como auxílio e colaboração dos colegas na realização de tarefas. Não ter esse apoio dos colegas também é um risco psicossocial. Pode vir a ser, né? Então, falta de respeito, atitudes hostis ou de confronto, e comentários depreciativos, isso pode ser um problema. Competição entre colegas e não a ajuda mútua ou colaboração. São esses itens aqui, lógico que não são só esses, mas para você tentar começar a identificar, será que tem isso na minha empresa? Autonomia é o próximo item. Ó. A possibilidade de exercer algum controle sobre o trabalho a ser realizado e a possibilidade de usar ou desenvolver as próprias habilidades. Em algumas empresas, os trabalhadores são vistos apenas como braço. Esquece que atrás dos dois braços tem um cérebro. Então, muita empresa não se tem autonomia nenhuma. Tá? Então, exemplo, nenhum controle do funcionário sobre seus métodos e ritmos de trabalho, nenhuma participação ou consulta aos funcionários nas decisões. Eles não decidem. Então, aqui vocês percebam uma dicotomia, tá? A primeira dicotomia é que aquelas questões tipo
discriminação, favoritismo, não apreciação do esforço, falta de apoio, dignidade humana, hostilidade, né? Apoio e espírito de apoio ou de coletividade e competição. Isso tudo são situações que nós temos no ambiente de trabalho. A partir daí, nós temos a questão das questões físicas, né? Então, por exemplo, a intervenção ergonômica vai levar em consideração essas questões psicossociais que eu elenquei aqui, que tem a ver com os riscos psicossociais, e também vai levar em consideração a questão do ritmo de trabalho, né, da participação e consulta nas decisões do meu trabalho, naquela questão tarefa prescrita, tarefa executada, e assim por diante. Ou seja, vocês conseguem entender que um tem a ver com a questão psicossocial ou psicológica e o outro tem a ver com o ambiente físico. Então, as duas coisas podem levar a desenvolvimento de adoecimento, né? E, consequentemente, aos acidentes. Nada. Então, isso também pode ser um fator de risco psicossocial. O assédio psicológico, não, o assédio moral, se refere à conduta caracterizada por palavras ou ações repetidas que comprometem a dignidade ou a integridade de uma pessoa, que resulta em um ambiente de trabalho prejudicial. Então, esse assédio psicológico também é um item, isso aqui é bem claro, né, de fator de risco psicossocial. Só um pouquinho. O conceito de assédio sexual também está inserido no conceito mais amplo de assédio psicológico e ocorre quando uma pessoa é objeto de palavras ou gestos indesejados de natureza sexual ou no decorrer... Então, vejam aqui uma coisa que eu tenho comentado com vocês. A questão do assédio moral, ele pode ter várias nuances, que é o assédio psicológico, né? Dentro do assédio psicológico, vocês podem ter o assédio sexual, né? Com a figura que está colocada ali, e outros tipos de assédio. As pessoas, como eu disse ali, desdenhar, jogar você para baixo, isso também é assédio, só que é assédio moral. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de assédio moral, né? E que vai estar ligado às questões de cunho psicológico e até sexual, né? Então, isso, muitas vezes, leva a pessoa a riscos ergonômicos, nesse sentido, que são difíceis de se determinar, né? E aí, obviamente, que a gente tem que prever, dentro de uma avaliação ergonômica, uma questão como essa. Então, vai ter um apoio psicológico para as pessoas nesse sentido, isso faz parte de uma análise ergonômica, né? E que vocês podem sugerir que esse apoio psicológico seja lá, dentro do SESG, uma psicóloga do trabalho para trabalhar essas questões. Ou por ocasião do seu trabalho. Então, o assédio sexual, esses dois últimos são bem claros e, lógico, que a empresa tem que fazer alguma coisa. Agora, quais são as ligações entre distúrbios musculoesqueléticos, né, e riscos psicossociais no trabalho? Então, pega aqui, ó, riscos psicossociais. Lembra que eu falei de baixa autonomia, baixo suporte superior dos colegas, baixo reconhecimento, assédio psicológico ou sexual? Pois bem, isso tudo vai trazer constrangimentos físicos, físico mesmo, tá? Não é nem mental, e vai também trazer tensão psicológica. Essa tensão psicológica pode trazer estresse psicológico ou solicitação dos músculos e tendões. Você fica mais tenso, mais estressado. E os constrangimentos físicos também. Tudo isso interagindo, que vai possibilitar os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, percebe que os fatores de riscos psicossociais não causam problema apenas de carga mental, né? Não é só isso, não é só estresse nem nada. Causa problema físico também. E os fatores de riscos psicossociais no trabalho podem ser reduzidos ou eliminados se as práticas de promoção da saúde com foco na organização do trabalho forem implementadas. Alguns exemplos de práticas para cada fator. Então, a gente tem como resolver? Tem. Só que a gente tem que melhorar a organização. Vocês perceberam que os itens são todos relacionados à organização do trabalho. Então, primeiro, carga de trabalho. O que pode ser feito? Garantir que a função e as tarefas sejam conhecidas e alcançáveis dentro do horário normal do trabalho. Então, será que você tem uma carga de trabalho que é possível
e que você sabe o que tem que ser feito, são conhecidas. Respeitar as habilidades e competências dos funcionários. Então, um determinado trabalhador tem mais qualidade, mais habilidade para uma determinada situação. Você não, você vai fazer isso hoje. A gente tem que ter esse jogo de cintura aí para conseguir estabelecer o que é mais adequado para cada trabalhador. Garantir reuniões regulares com o superior hierárquico para definir objetivos e avaliar se os meios para os atingir são suficientes. Então, a gente tem essa reunião para saber como a empresa está em relação, olha, eu estabeleci tal meta, dá para conversar agora com os trabalhadores para ver se é possível ou não. Percebe que isso é bom para o trabalhador, mas é bom para a empresa também. O segundo item. Aqui vem uma coisa fundamental em cima do que ele falou, e é basicamente o seguinte: um bom clima organizacional é sinônimo de um bom clima empresarial dentro da empresa. E um bom clima dentro da empresa traz o que para a gente? Só um pouquinho. Esse horário que eu estou gravando para vocês é um horário bem complicado aqui para mim. Interno, externo, vai ter esse barulho de avião, tá? Então, me desculpa. Então, voltando à questão, esse bom clima organizacional, ele faz com que as relações de trabalho sejam mais humanizadas. Do ponto de vista da ergonomia, essas questões de interface psicossocial, de interface entre as pessoas, faz com que o ambiente seja um ambiente prazeroso. Lembram que uma das coisas que eu falei para vocês na primeira semana de aula foi que o trabalho tem que ser prazeroso. Então, é exatamente isso. Tá? Reconhecimento do trabalho. O que eu posso fazer? Incentivar a avaliação regular e apreciação dos esforços e sucesso dos funcionários. Então, incentivar a avaliação. Como é que está a situação desse trabalhador? Ele está fazendo tudo direitinho? Eu tenho elogiado ele, não é elogio pelo elogio, mas para demonstrar que eu estou considerando os esforços que ele está fazendo para a atividade dele. Conscientizar e treinar gerentes sobre reconhecimento. Então, os gestores têm que saber sobre isso, né? Oferecer um salário satisfatório e pagar por as horas extras. Eu já trabalhei em empresa que eu não recebia por hora extra. E era horrível, né? Você trabalhava e não recebia por aquilo. Disponibilizar cursos de treinamentos e treinamentos de recursos para promover o avanço na carreira de maneira equitativa. Então, o cara acabou de entrar, passa na frente, o outro não tem um critério. Então, isso é bem importante também. Em relação ao apoio social do superior, o que a gente pode fazer? Treinar ou orientar gerentes, os gestores, em práticas de gestão, da promoção da saúde na escuta atenta. O chefe tem que ouvir o trabalhador. Esclarecer sobre função, tarefa, responsabilidade e expectativas. Então, se eu sei o que o chefe quer de mim, fica mais fácil, né? Facilitar a conclusão do trabalho por meio de tempo, ferramentas e recursos. Então, o chefe tem que me ajudar em relação a isso também. Gerenciar conflitos rapidamente e atuar como mediador. Você vê que tem algum problema na equipe, o chefe tem que auxiliar em relação a isso. Apoio social dos colegas. Como é que eu vou reforçar em relação a isso? Fornecer as informações necessárias para realizar o trabalho que é compartilhado entre os colegas. Então, as pessoas sabem o que cada um tem que fazer e há um compartilhamento dessas ideias entre os colegas. Facilitar a comunicação entre colegas em termos de layout da estação de trabalho. Eu tenho fácil acesso ou eu tenho que atravessar a empresa para falar? Então, aqui entra na ergonomia de correção, né? Onde nós temos o quê? Estabelecer um fluxo que seja dentro de um layout adequado, tá? Promover o compartilhamento de tarefas e ajuda mútua em tempo de sobrecarga. Então, cada um vai fazer um pouquinho do outro para auxiliar, para ajudar. E implementar um programa de boas-vindas para os novos funcionários. Então, entrou um novo funcionário, como é que eu vou fazer para que essa pessoa não se sinta um estranho ali? Eu lembro que eu entrei numa empresa onde eu fui apresentado para todos os gestores e em todos os setores, e era padrão lá isso. Achei muito interessante. Autonomia. O que eu vou fazer? Incentivar a participação dos funcionários nas decisões organizacionais que os afetam. Aqui só está a ideia geral, mas vocês vão ver de que forma, como é que eu vou operacionalizar isso. Por exemplo, em uma outra empresa que eu trabalhei,
o pessoal de chão de fábrica eram sorteados aleatoriamente e semanalmente tinha um café com o diretor-geral. E ele fazia muita coisa em função dessas conversas. Então, era incentivada a participação dos funcionários nas decisões. E os trabalhadores... aquela ideia ali que o chefe fez foi eu que dei. Era bem interessante isso. Facilitar o controle do funcionário sobre seus métodos e ritmo de trabalho. Então, quando eu tenho uma situação que eu não posso mudar absolutamente nada, isso é também um fator muito grande e o trabalhador deveria ter um pouquinho de autonomia, ou, na verdade, muita autonomia, mas nem sempre vai ser possível. Envolver os funcionários antes, durante e depois das mudanças. Então, vai fazer alguma coisa de mudança no layout, no setor, alguma coisa pós-trabalho, esse trabalhador foi consultado? Ou ele não, ele que se vire depois. Não, não pode ser assim, né? Incentivar os funcionários a usar sua criatividade e tomar iniciativas. Então, às vezes, o funcionário pode ter até uma ideia melhor, mas ele não é visto como uma pessoa com esse foco, e aí a empresa perde, né, esse capital humano. Assédio psicológico e sexual. Treinar gerente na prevenção de assédio psicológico e sexual, fazer palestras, orientar, informar, ter canais para facilitar essa comunicação. Desenvolver uma política com a participação dos colaboradores e treiná-los na sua aplicação. Então, as pessoas viram que tem um problema, lá tem que ter alguma forma de chegar nos gestores para dizer, olha, está acontecendo uma coisa estranha ali, mas é melhor avaliar. Estabelecer um procedimento que promova a declaração de situações pelas vítimas ou testemunhas, que foi o que eu acabei de falar, e garantir que o procedimento de gestão de reclamações seja conhecido e aplicado. Então, percebe que eu tenho os problemas, né? Só que tem alguns itens aqui. Primeiro, o que o profissional de segurança pode fazer, já que ele não é especializado nessa parte? Tentar identificar, pelo menos conhecer esses e tentar identificar o que for possível. E segundo, verifiquei que eu passei algumas alternativas aqui. O que eu posso começar a tentar operacionalizar na minha empresa? Então, isso que ele traz é importante. Vamos entender o seguinte, nem eu, como engenheiro de segurança, vocês como técnicos e técnicas, vocês vão poder efetivamente entrar em questões que digam respeito ao trabalho do psicólogo ou do terapeuta organizacional, enfim. Mas vocês podem, via questionário, para a realização, para o entendimento da ergonomia, vocês elaborarem efetivamente uma estrutura, né, um questionário, tipo um checklist, para levantar determinadas situações, como eu já coloquei. E, efetivamente, vocês levarem isso conjuntamente com essa equipe de trabalho, obviamente que vocês vão ter que ter um psicólogo junto, né, para trabalhar exatamente essa questão. Isso que ele traz aqui de um comitê com relação às vítimas ou testemunhas, é tipo um disque denúncia, né? Eu não estou dizendo que vocês tenham que ter isso dentro da empresa, mas isso também é um elemento que faz com que sejam minimizados esses riscos, né? E há uma garantia daquele que vai denunciar, ou daquele que vai reclamar, que ele vai ter a sua situação atendida. Isso, do ponto de vista de melhoria do clima organizacional, é excelente. E, por sua vez, a questão ligada à melhoria do trabalho como um todo, que é um dos objetivos da ergonomia, ele vem à tona, certo? Só um pouquinho. Mais um avião, né? Em relação a isso. Então, só de começar a pensar no assunto, começar a fazer alguma coisa relacionada, já vai ajudar. E depois vai complementando. Não adianta que nada começa a 100%, mas a gente tem que começar a andar nesse caminho, porque é um item de extrema importância e boa parte dos trabalhadores não se dá muito ao trabalho em relação a isso, tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. Só que hoje, além de um livro, eu vou indicar aqui o site, né? O site da INSPq, que eu já comentei, o Instituto Nacional de Segurança Pública de Quebec. Ele está em francês, mas olha que eu coloquei em português. É só colocar no Google Tradutor, tá? Com o Google Tradutor, você é poliglota. Você consegue de 90% a 95% de tradução, 100%. 100% não, 90% a 95%, né? Como eu falei. Você consegue entender e fica muito bacana, porque você consegue informações de outros países, de qualidade também. E o livro que eu vou indicar, Fatores Psicossociais e Saúde Mental no Trabalho,
do Sérgio Roberto de Luca, que é médico do trabalho, e é um livro também sobre esse assunto para você complementar. Então, pega esse material aqui, faz uma leitura, que aí você já vai lhe auxiliar, se for possível, faz a aquisição do livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobraljota. Bom, aqui fica claro nessa intervenção que a gente tem como, só um momento, que a gente tem como estar verificando, obviamente, os fatores, né, que estão ligados à questão psicossocial. Obviamente que essa questão psicossocial ela é fundamental e ela influencia maiormente nas questões ligadas à ergonomia, que obviamente são fatores ligados aos riscos físicos, químicos, biológicos, né, que nós temos que analisar dentro desse arcabouço, tá bom? Eu vou colocar aqui mais um material e aí vou comentar com você. Só um momento. Agora é cachorro. É brincadeira, me desculpa aí, gente, mas infelizmente estou tendo esse problema aqui, tá? Então vamos aqui na nossa tela. Vamos tocar à frente. Vamos ver um pouquinho sobre o home office, tá? Por que eu estou trazendo o home office? Hoje é uma tendência, né? E com esse negócio da pandemia, agora pós-pandemia, a gente vai ter uma série de situações ligadas ao home office, né? Alguns de vocês, com certeza, vão ter trabalhos em home office, assim como nós estamos tendo a nossa aula hoje em home office, tá? Só um momento, gente. Eu dei uma volta aqui que não era para dar. Olá, profissionais de SMS! Eu sou a Jenny e faço parte do Grupo Share. O Grupo Share tem o objetivo de compartilhar conhecimento técnico aí com você. Claro que nós temos outros serviços como consultoria, assessoria, elaboração de documentação, mas aqui no canal, nosso objetivo é compartilhar conhecimento com você. E o tema de hoje nós vamos falar sobre ergonomia no home office. Home office sempre existiu, então tem sempre profissionais que trabalham de casa, vai uma vez ou outra na empresa, mas trabalha a maior parte do tempo em casa. Só que com a questão da pandemia... Bom, gente, vocês vão ter que aguentar esses cachorros no fundo, tá? Infelizmente, não sei o que virou aqui, que tá um monte de cachorro enchendo o saco. A maioria passou a trabalhar em casa, então não deixou de trabalhar. Bom, primeiro, o que é home office? Que é um termo americano, né? Um termo inglês. Então, home office é o escritório na sua casa, literalmente. Então, o profissional, ele tem a estrutura própria na sua residência para realizar as tarefas do trabalho, como se ele estivesse dentro da empresa. É uma forma de relação de trabalho onde o colaborador ele faz as atividades, porém, à distância. Então, olha que coisa legal. Eu consigo trabalhar, mas no conforto da minha casa. Eu consigo trabalhar com o meu chinelinho no pé, né? Eu consigo trabalhar sentado na minha mesa, né? Da minha sala ou da minha cozinha, né? Naquele ambiente mais confortável, mais acolhedor que é a nossa casa. Aliás, tem um lugar mais gostoso que a nossa casa, né? Que é o nosso lar, onde tem carinho, tem amor, a gente tem todo aquele clima gostoso, né? Pede aquele, né? Dá aquele conforto, aquela sensação de muita segurança, muita tranquilidade. Então, o trabalho flui melhor, porque não é um ambiente estressante, né? E ergonomia? O que é ergonomia? A ergonomia é o estudo da relação entre o homem e o trabalho que ele executa. Então, a forma de trabalho consiste em possibilitar a pessoa realizar determinada atividade ou determinada tarefa, adequando os recursos a seu favor. Então, ou seja, a gente vai utilizar aquele recurso que ela tem a favor dela, para deixar ela mais confortável, para que produza mais, né?
trabalha. Quando a gente trabalha de uma forma mais confortável, mais tranquila... Tá. É o seguinte, vai deixar o ambiente melhor, né? Se a empresa disponibilizou um lugar para eu fazer o trabalho em casa, um lugar não, desculpa, se disponibilizou meios, né? Então ela me ajuda na internet, ela me dá um bom computador, uma série de coisas, eu consigo fazer isso, né? Isso aí não é uma realidade comum a todos, né? Então não adianta eu falar que eu vou fazer home office se eu não tiver um trabalho. Estava reclamando agora que eu estou aqui na minha área, que tem barulho, que tem tudo isso, mas isto é porque eu também não tenho um lugar adequado, né? Então, assim, o trabalho por si só ele tem que ser organizado, e o ambiente onde eu estou, eu não tenho condição de ter uma sala, né? Eu tenho um quarto lá dentro, eu adequei e tal, mas ainda assim eu tenho uma série de problemas, né? Então, o meu home office, que é o que eu estou fazendo com vocês hoje, ele tem uma certa deficiência. Então, é bom a gente entender isso. Essa realidade ideal, ela tem uma disparidade, tá certo? E com isso, eu posso ter um trabalho, muitas vezes, extenuante, porque eu não consigo fazer exatamente como eu gostaria. Isso é uma forma de que o home office ele pode ser problemático com qualquer outro trabalho presencial, tá? Produz-se melhor. Então, tem algumas empresas que já têm essa característica dentro do seu escopo de trabalho. Então, muitas vezes os colaboradores nem batem ponto, tem horários flexíveis de trabalho. Então, essa é uma forma da empresa garantir com que você seja mais criativo, produza mais e não tenha toda aquela sobrecarga de pressão que causa o estresse no colaborador. Mas tem vantagens e desvantagens, claro. Nem tudo é mar de rosas. Então, tem vantagens e desvantagens do home office. Aqui eu só citei algumas vantagens para a gente ver. Então, principais vantagens. A alimentação pode ser feita em casa, que é a melhor coisa do que comidinha caseira. Não tem, né? Economia de tempo no deslocamento. Então, você não vai ter que pegar a condução. Muitas vezes você vai de carro para o trabalho, é o seu carro. Ou, às vezes, você vai com o ônibus da empresa, o fretado da empresa. Ou pega a condução pública para ir. Então, esse tempo você economiza, porque você vai estar em casa. Você acordou, levantou da cama, tomou aquele banho gostoso, já pode, tomou seu café, já começa a trabalhar ali. Trabalhar no conforto de casa. Ai, que coisa melhor. Porque você está em casa, está de chinelinho, né? A filha está perto, os familiares estão próximos. Mas lembre-se, cuidado com interrupções. E você pode passar mais tempo com seus filhos. Você pode dar uma pausa no trabalho durante a sua jornada. Então, dá um tempinho aqui. Opa, vai lá, dá um abração no filhote, né? Passa a mão no cachorro. Esse lado que ela está trazendo, de eu estar em casa e ter um ambiente familiar, né? Isso favorece de alguma forma, né? Mas também, por outro lado, pode trazer questões que possam atrapalhar, tá? Então a gente tem que moderar isso aí. Faz um carinho no cachorro, né? Vai dar uma olhada no sol, como é que tá lá fora, né? Vai meditar um pouquinho no seu jardim, se você tem um jardim legal, né? Vai dar uma olhadinha na rua. Essas são vantagens. Qual que é a desvantagem, né? Infelizmente, tudo tem desvantagem na vida. Tem vantagem e desvantagem, mas a gente tem que conviver com isso. As desvantagens é que você precisa ter uma infraestrutura boa em casa. Por exemplo, internet, computador, mesa e cadeiras. Por quê? Internet, você vai precisar estar fazendo reuniões online com pessoas que estão na empresa ou às vezes com clientes. Computador tem que ser um computador bom, não dá para ter aquele computador que trava toda hora, né? Que descarrega a bateria o tempo inteiro. Então tem que ter um notebook, um desktop legal. Mesas e cadeiras, por quê? Não dá para você fazer atividade aí sentado no seu sofá da sala, que nem você assiste TV, todo esparramado, né? Todo, né? Relaxado. Não, lembra que trabalhar em casa, ainda assim, você está trabalhando. Então tem que ter uma postura, tem que ter um local adequado, né? A mesa, a cadeira, onde você vai colocar o computador. Então, precisa estar tudo, né, adequado para que você também não tenha dor. Porque se você passar muito tempo em determinada posição, vai ter dor muscular. Então, tem essas desvantagens aí. Aumento do custo de
energia elétrica, água e telefone. Por quê? Porque você vai usar o seu recurso de casa para estar fazendo isso. Tem algumas empresas que custeiam, né? Elas dão uma ajuda de custo quando você trabalha em home office. Obviamente, né, gente? Isso aí seria o ideal, né? Eu vou pegar o meu exemplo do IFSC. Nós não tivemos nenhum apoio para o trabalho em home office. Então, tudo que vocês tiveram ao longo da pandemia comigo e dos outros professores, a gente teve que tirar do nosso bolso para trabalhar isso, né? Então, isso em algum momento nós vamos ter que discutir em nível de empresa, tá? O que não pode acontecer é então, tu vai fazer o trabalho home office, mas todo o custo é seu. Aí não dá, né? Porque esse custo a empresa tinha que trazer e bancar para a gente. Outras não. Então, tem que verificar aí com a empresa que você vai trabalhar, como é que vai funcionar. Mas se ela não custeia, você vai ter um aumento. Você vai estar mais tempo na sua casa, então vai usar mais água, vai consumir mais energia, vai consumir também mais o telefone. Local de trabalho, sem interrupções. Às vezes em casa não dá para fazer, né? Às vezes em casa chega o vizinho que bate na sua porta, ou o entregador que vem, ou os filhos, né, que com essa época de pandemia ou mesmo nas férias, né, ficam mais tempo em casa. Então, quer brincar e tudo, você precisa dar atenção, né? Às vezes seu marido, sua esposa, ou às vezes você está com visitas em casa. Então, tem que achar um lugarzinho aí legal para você fazer o seu home office. E ter o controle do tempo para você não exceder a sua jornada de trabalho e ficar estressado. Por quê? Porque você está em casa. Então, às vezes, você começa a trabalhar às 8. Você vai, concentra tudo, passa das 18, vai até às 22. Não é legal, porque você está extrapolando. O corpo também precisa descansar. Não é porque você está em casa trabalhando. Então, aqui tem uma medida ergonômica fundamental. A mesma disciplina que eu tenho que ter dentro do ambiente de trabalho presencial, eu tenho que ter no home office, tá? E isso é sine qua non para a questão dos riscos ergonômicos. Então, eu tenho que ter um ambiente correto, adequado, mesmo que esse trabalho seja em home office, e, efetivamente, eu tenho que ter condições de trabalhos adequadas. E eu realizar as pausas devidas, tá? Que não tem uma sobrecarga, né? Então, cuidado com isso. Por isso, controla muito bem o seu tempo e mantenha o planejamento das tarefas que você precisa executar naquele dia. Então, cuidado. Agora, vamos falar da ergonomia no home office. Quando a gente fala de ergonomia, propriamente dito, a gente já pensa em mobiliário. Pensa em cadeira, mesa, pensa no mousepad, pensa no teclado para usar o computador. Mas a ergonomia tem sim a parte da questão postural. Né, gente? Coloquei umas figurinhas aí para você olhar. Tem a questão da postura quando está na frente do computador, né? O ajuste da cadeira para você não ficar, né, com os pés suspensos. Tem tudo isso. Tem a questão a forma como você, né, ajeita a sua coluna, a forma como você vai sentar, como você vai levantar, até a forma como você vai olhar no seu celular. Então, perceba que assim, a ergonomia ela serve para tudo, não é só para o trabalho, mas para o seu dia a dia, né? É a postura na hora de você sentar, na hora de você levantar, na hora de você caminhar, praticar algum tipo de esporte. Isso vai te ajudar a ter qualidade de vida. Só que não é só postura. Tem a questão psicossocial, então tem a questão do estresse, a questão, né? Tem muitas pessoas que passaram a ter depressão. Tem esses fatores, né, de relacionamento, porque nós somos pessoas, nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, às vezes tem aquele dia estressante que não deu certo, não fechou um contrato, ou você está com uma sobrecarga de trabalho muito grande, não está conseguindo fazer e vai trabalhar até muito, muito tarde. Então, isso, o corpo também dá sinais. Então, não é só postura, entra a questão mental também. E a questão da relação com as outras pessoas, que é a relação, né, de empregador e empregado, que às vezes o seu superior, né, uma pessoa que tem uma tratativa um pouco mais ríspida, um pouco mais dura, às vezes você está naquele momento mais sensível, né, e isso causa um desgaste emocional, que pode se desenvolver depois para uma depressão. Então, tem todos esses fatores que a ergonomia vai ajudar a ter uma melhor condição de trabalho. E não é só mobiliário. Então, uma questão, além do mobiliário, é uma questão assim,
de saúde mental, assim, né? Da parte mental, intelectual, de você aprender a relaxar. Então, você tem aqueles momentos que você faz a ginástica laboral, que você pode, sim, fazer a parte da ginástica laboral para o corpo, mas você pode fazer uma meditação para a parte mental. Então, tem tudo isso que é bacana. E aí você vai falar assim, poxa, Jana, que legal. Então, lembra, expande, hein? Lembra da ergonomia como uma área que vai cuidar do seu bem-estar. E aí o Grupo Share, pensando nisso, desenvolveu uma orientação para vocês que chama Ergonomia no Home Office. É muito legal, tem um conteúdo bem abrangente. Bom, aí agora é propaganda, eu não vou entrar nessa seara, né? E aí vocês podem assistir, evidentemente, quem quiser, e buscar essa questão, tá? O que eu tinha, efetivamente, para colocar para vocês, do ponto de vista da estrutura ou das questões ligadas à ergonomia, exatamente isso. Estão vendo aí que a câmera ficou um pouquinho já embaçada, minha câmera no computador não é 100%. Então, o que eu tinha para colocar para vocês com relação à ergonomia nessa sequência, né, dentro daquela lógica que nós estamos trabalhando, é essa. Eu vou deixar o link tanto da aula como um todo, que está no Prezi, para vocês acessarem lá no SIGA, né? E vou deixar o link, então logo possa subir já dessa conferência, tá bom? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela leitura. E aí, quando assistirem, na nossa próxima aula presencial, a gente conversa sobre esse arcabouço trazido hoje, tá bom? Muito obrigado, gratidão.